Tudo bem, pessoal? Vamos retomar o nosso estudo aqui sobre a legislação previdenciária. Hoje nós vamos começar a estudar os contribuintes da Seguridade Social. Mas antes disso, vamos ver a competência da Receita Federal do Brasil em relação à fiscalização das contribuições. Como eu já venho dizendo para vocês nas outras aulas, a Lei 11.457 unificou a Secretaria da Receita Federal com a Secretaria da Receita Previdenciária e, a partir de então, o órgão criado, que é a Receita Federal do Brasil, passou a ter a competência para arrecadar, fiscalizar e normatizar as contribuições que antes eram fiscalizadas pela Secretaria da Receita Previdenciária, as contribuições previdenciárias. Então, o artigo 1º dessa lei diz o seguinte: a Secretaria da Receita Federal passa a denominar-se Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão da administração diretamente subordinado ao Ministério do Estado da Fazenda. Artigo 2º. Cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212 de 91 e as contribuições instituídas a título de substituição. Bom, quando veio esta lei aqui, não tinha ainda sido publicada a Lei 12.546, essa que trata da desoneração da folha. Então, o que está no parágrafo 2º é que a Receita Federal do Brasil, ela é competente para arrecadar, fiscalizar e normatizar aquelas contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha, que antes eram de competência da Receita Previdenciária e antes ainda do INSS, e também as contribuições que já naquela época, as contribuições sobre a receita, substituíam a contribuição sobre a folha. Que contribuições eram essas? A contribuição dos produtores rurais sobre a folha de pagamento, aí os produtores rurais contribuíam sobre a receita da comercialização da produção, a dos clubes de futebol, associações esportivas que mantêm a equipe de futebol profissional, que não contribuíam sobre a folha de pagamento de empregados e em substituição a receita de espetáculos desportivos, patrocínios, transmissão de jogos, etc. Pois é dessa substituição que o artigo 2º está falando. Então, olha, a Receita Federal é responsável pela arrecadação, fiscalização, normatização das contribuições previdenciárias e dessas também instituídas a título de substituição. Claro que recentemente, desde 2011, com a publicação da Lei 12.546, tem uma outra substituição, que é a substituição da contribuição dos 20% das empresas como um todo, de todas das empresas em geral, mas desde que estejam previstas na Lei 12.546. Não são todas as empresas, são só aquelas que a lei estabelece que tem a desoneração. Então, essa Lei 12.546, ela estabelece que determinadas empresas vão ter a contribuição patronal sobre a folha substituída por uma contribuição sobre a receita. E essa contribuição é 1% ou 2%, dependendo da situação. E é algo totalmente diferente daquela substituição que já tinha na época da criação da Receita Federal do Brasil. É uma outra substituição. Mas essa contribuição também é fiscalizada pela Receita Federal do Brasil. Fiscalizada, normatizada, arrecadada, cobrada, tudo pela Receita Federal do Brasil. O produto da arrecadação das contribuições especificadas no caput desse artigo e acréscimos legais incidentes serão destinados em caráter exclusivo ao pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social e creditados diretamente ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 68 da Lei Complementar 101 de 2000. Havia uma preocupação aqui com a unificação das duas secretarias, Receita Federal e Receita Previdenciária, havia uma preocupação com
os recursos da Previdência desaparecerem, não irem todos para a Previdência. Olha, já antes dessa unificação, já havia previsto na Constituição, já tinha lá no artigo 167, inciso 11, que as contribuições previdenciárias só poderiam ser destinadas à Previdência. Então não ia ser a unificação aqui que ia mudar isso. Há uma previsão constitucional. Mas o pessoal insistiu em colocar na lei aqui para não haver dúvidas. Então, as contribuições essas teriam que ser repassadas pela Receita Federal para o fundo do Regime Geral da Previdência Social. Nos termos do artigo 58 da Lei Complementar 101, de 2000, a Secretaria da Receita Federal do Brasil prestará contas anualmente ao Conselho Nacional de Previdência Social dos resultados da arrecadação das contribuições sociais destinadas ao financiamento do Regime Geral de Previdência Social e das compensações a elas referentes. As obrigações previstas na Lei 8.212, relativas às contribuições sociais de que trata o caput desse artigo, serão cumpridas perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Que obrigações são essas? A Lei 8.212, ela trata de contribuições e trata também de obrigações acessórias. As empresas têm obrigações acessórias, fazer folha de pagamento, fazer as informações de todos os fatos geradores, declarar numa GFIP, uma guia declaratória que as empresas têm que todo mês mandarem pela internet para a Receita Federal e para o INSS. Então, existem obrigações acessórias, lançar na contabilidade todos os fatos geradores das contribuições que houve no mês. Pois bem, estas e outras obrigações acessórias, que antes a empresa prestava contas à Secretaria da Receita Previdenciária, a partir de agora ela tem que prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, certo? Fica extinta a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social. As atribuições de que trata o artigo 2º dessa lei se estendem às contribuições devidas a terceiros. Olha os terceiros aqui, ó. De novo, SESI, SENAI e assim por diante. SESC. Então, a atribuição de fiscalização, arrecadação, cobrança desses valores, dessas contribuições das empresas, agora é da Receita Federal. Então, as atribuições de que trata o artigo 2º dessa lei se estendem às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições dessa lei. A retribuição pelos serviços referidos no caput desse artigo será de 13,5% do montante arrecadado, salvo percentual diverso estabelecido em lei específica. Então, continua havendo um pagamento por essa prestação de serviço. Que pagamento antes era feito à Secretaria da Receita Previdenciária, antes ainda era feito ao INSS. Agora é feito à Receita Federal. Só que antes, isto era uma receita da Seguridade Social, caía em outras receitas da Seguridade Social. Agora, essa receita aqui é destinada ao Fundaf. O disposto no caput desse artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou instituídas sobre outras bases a título de substituição. As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios daquelas referidas no artigo 2º desta lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial. Então, quando é feito um lançamento em relação às contribuições previdenciárias, é feito também, eventualmente, em relação aos terceiros. Os prazos para recurso, prazo de vencimento das contribuições, tudo que se aplica às contribuições previdenciárias se aplica aos terceiros. Mas eu coloquei uma observação que não se aplica aos terceiros aquele princípio da anterioridade mitigada ou noventena. Para as contribuições de terceiros, se for criada
uma contribuição de terceiros hoje, ou se ela for majorada, ela só pode ser cobrada no primeiro dia do exercício seguinte. Para ela não se aplica aquele princípio da anterioridade nonagesimal que se aplica às contribuições. As contribuições da Seguridade Social. A remuneração de que trata o parágrafo 1º desse artigo, os 13,5% dos serviços prestados aos terceiros, será acreditada ao Fundaf. Então não é mais uma receita da Seguridade Social. Durante a vigência da isenção pelo atendimento cumulativo aos requisitos constantes nos incisos 1 a 5º do caput do artigo 55 da Lei 8.212, definida pelo INSS, pela Secretaria da Receita Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a outras entidades e fundos. Então, olha aqui, ó, inclusive, quando a entidade está isenta das contribuições previdenciárias, não vai estar sujeita também à contribuição para os terceiros. Aplicam-se as contribuições de terceiros para os fins dessa lei, as destinadas ao... Não, aplicam-se não, equiparam-se. Equiparam-se as contribuições de terceiros para os fins dessa lei, as destinadas ao Fundo Aeroviário, à Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e ao Salário e Educação. Então, significa, eu dou o mesmo tratamento que eu dou para o SESI, para as contribuições do SESI, SENAI, SESC, SENAC, SENAR, eu dou o mesmo tratamento que eu dou para aquelas contribuições, eu dou para essas contribuições aqui. Resumindo, então, olha aqui, ó. Tem o Ministério da Fazenda. Vamos fazer uma coisa aqui. Não sei por que isso não está arrumado, mas eu vou arrumar aqui. Ó. Vamos ver aqui. Ajeitadinho. Tem o Ministério da Fazenda e dentro dele tem a Secretaria da Receita Federal do Brasil. É um órgão dentro de outro órgão, administração direta. Então, a Receita Federal arrecada as contribuições previdenciárias e repassa para o Fundo do Regime Geral. Arrecada as contribuições de terceiros, repassa para os terceiros e fica com uma partezinha de 13,5%, que é o pagamento pelo serviço prestado, e repassa isso para o Fundaf. E ainda a Receita Federal, ela é responsável pela arrecadação de outras receitas. Muito bem. Resumidamente, fica assim a competência da Receita Federal do Brasil. Vamos agora entrar em contribuintes da Seguridade Social. Os contribuintes da Seguridade Social, eles são as pessoas físicas maiores de 16 anos, as empresas e o empregador doméstico. Essas pessoas físicas maiores de 16 anos, elas vão ser divididas assim, em duas categorias de contribuintes. Os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Então, pessoas físicas maiores de 16 anos ou serão segurados obrigatórios ou serão segurados facultativos. Se forem segurados do regime geral, pode ser que não tenha nenhum vínculo com o regime geral, mas se forem segurados do regime geral, ou serão segurados obrigatórios ou serão segurados facultativos. Certo? Vamos ver o que é um segurado obrigatório. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Vocês têm ideia do que seja um segurado obrigatório? O que é um segurado obrigatório? Vimos lá na Constituição que a Previdência será organizada sob a forma de regime geral, terá caráter contributivo e filiação obrigatória. E aí lá naquela aula, eu disse para vocês, depois eu explico melhor isso aí quando formos estudar a Lei 8.212 e Lei 8.213. Esse é o momento.
Segurados obrigatórios. Olha aqui, ó. A Lei 8.212, ela define quem são os contribuintes da Seguridade Social. Ela define lá a empresa e a entidade, a ela equiparada. Ela vai definir o que é a entidade a ela equiparada. Vamos ver quando estudarmos empresa. Define o que é o empregador doméstico e define o que são os segurados do regime geral. Quem são aquelas pessoas que devem contribuir para o regime geral. Isso está lá no artigo 12. Olha aqui, ó. Artigo 12 da Lei 8.212. Mas, além disso, tem a Lei 8.213, que trata de benefícios. E na Lei 8.213, também tem segurados aqui, ó. Ela descreve vários segurados. A Lei 8.212 descreve no artigo 11, a Lei 8.213 descreve no artigo 11. Eu coloquei um do lado do outro aqui, ó, a propósito. É como se fosse um espelho, uma lei fosse espelho da outra. O que está na Lei 8.212 praticamente é igual ao que está na Lei 8.213. Muda às vezes, detalhe, é praticamente igual ao que está descrito no artigo 12 da Lei 8.212 e no artigo 11 da Lei 8.213. Mas olha só, a Lei 8.212, quando ela define segurados, ela define os contribuintes. E a Lei 8.213, quando define os segurados, ela define os beneficiários. Ela diz, olha, esse segurado aqui, ele tem direito a benefícios previdenciários. Na Lei 8.213 estão definidos os segurados e seus dependentes. Na Lei 8.212 tem os segurados. Esses aqui são os contribuintes. Na Lei 8.213, esses aqui são os que ganham benefícios da Previdência, são os seus beneficiários. Então vamos lá, vamos seguir. Depois disso, quem é o segurado obrigatório? Tanto pela Lei 8.212 quanto pela Lei 8.213. É aquele que exerce uma atividade remunerada. Se exerce uma atividade remunerada, é segurado obrigatório. Não é bem assim, mas é quase assim, vocês vão entender. Olha só. Olha o que diz a lei. A lei diz assim, ó, artigo 12 da Lei 8.212. Parágrafo 2º. Todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Muito bem. A lei está dizendo, olha, se ele exercer uma atividade como autônomo, é uma atividade remunerada, está afiliado em relação a essa atividade. Se exercer uma atividade como empregado, está afiliado em relação a essa atividade. Mas olha o detalhe. Todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social. O que é esse sujeita ao regime geral de previdência social? É uma atividade descrita na lei. O artigo 12 descreve um monte de atividades. Um monte de atividades. E dependendo da atividade, ela vai dizer se o trabalhador é enquadrado na categoria de segurado empregado, ou ele é enquadrado na categoria de segurado empregado doméstico, ou na categoria de segurado contribuinte individual. Ela descreve as atividades. Então, se alguém exerce uma daquelas atividades descritas na lei, eu vou dizer que aquele lá exerce uma atividade remunerada sujeita ao regime geral, sujeita à filiação obrigatória. E se ela é sujeita à filiação obrigatória, ele é contribuinte obrigatório. Agora, e se alguém não exerce uma atividade daquelas... Se alguém exerce uma atividade que não esteja descrita ali? Bom, se alguém exerce uma atividade que não está descrita ali, em tese, esse alguém não é segurado, porque ele está exercendo uma atividade que, segundo a lei, não está sujeita ao regime geral. Pode isso? Vou dar um exemplo. Hoje, atualmente, o síndico de condomínio, quando remunerado, é segurado obrigatório do regime geral, nessa atividade. Mas há um tempo atrás ele não era. Há um tempo atrás ele estava fora da previdência por essa atividade. Ou seja, ele exercia atividade, recebia por isso e não era contribuinte. E não era segurado também, não era segurado obrigatório. Mas hoje consta na lei isto. Então ele é. Então, praticamente a lei abrange todas as atividades. Mas nós temos que entender o seguinte,
que se houver uma atividade sendo exercida que não haja previsão legal, é uma atividade não sujeita ao regime geral. E aí, essa atividade exercida não implicaria filiação obrigatória ao regime geral. Mas nós vamos encontrar praticamente todos os trabalhadores descritos ali, todas as espécies de trabalho descritas na Lei 8.212. Olha só. Então, se ele exerce uma atividade de autônomo, filiação como autônomo. A filiação é obrigatória. Ó, é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Exerce atividade de autônomo, filiado. Exerce concomitantemente uma atividade de empregado, filiado. 2 filiações obrigatórias. Ah, ele também exerce uma atividade de empregado doméstico, filiação obrigatória. 3 filiações obrigatórias. O que isso significa? Significa que cada filiação obrigatória originou um segurado obrigatório. Eu tenho um segurado contribuinte individual, eu tenho um segurado empregado e eu tenho um segurado empregado doméstico. Para que isso? Porque a lei vai dizer que o contribuinte individual tem que contribuir, o empregado tem que contribuir e o empregado doméstico tem que contribuir. Se não tivesse essa filiação obrigatória, não surgiria o segurado contribuinte individual, não surgiria o segurado empregado, nem o segurado empregado doméstico. Se não tem o segurado, não tem o contribuinte. E aí, consequentemente, não vai haver fato gerador. Então, por isso que a lei diz aqui, ó, que todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeito ao regime geral, é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Obrigatoriamente está filiado. Certo? E vai contribuir. A Lei 8.213. Bom, a Lei 8.213, no artigo 11, diz exatamente o que tem no parágrafo 2º do artigo 12 da Lei 8.212. Olha aqui, ó. Todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. É a mesma coisa. Só que a Lei 8.213, ela define o segurado para definir que tipo de benefício ele faz jus, a qual benefício ele faz jus, e para saber se precisa de carência, se não precisa de carência. Dependendo do tipo de segurado, alguns benefícios vão exigir carência, outros não. Vamos lá. Eu acho que agora, deixa eu ver... Não, praticamente todos os benefícios vão exigir carência para todos os segurados. Mas isso a gente vê depois. E o regulamento, pessoal, que compila essa legislação, e a 8.212 e a 8.213, ele vai um pouquinho além, ou até bastante além. Eu disse para vocês que pela lei e pelo regulamento, todo aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral, ou seja, descrita na lei, é segurado obrigatório. O regulamento vai além porque ele esquece isso. Ele diz assim, ó, o exercício da atividade remunerada sujeita a filiação obrigatória ao regime geral. Ou seja, basta exercer atividade remunerada para estar filiado. Então, pelo regulamento, exerceu atividade remunerada, está filiado. Só que tem um problema. Ele exerceu atividade remunerada, está filiado em que categoria? Vocês vão ver que são 5 categorias de segurados. E para eu estabelecer como ele vai contribuir, eu tenho que definir em que categoria ele está. Se eu estou analisando um trabalhador que exerce uma determinada atividade e eu não consigo identificar essa atividade na lei, eu não posso dizer por semelhança que ele é um segurado empregado e dizer, olha, tem que pagar dessa forma. Tu é segurado contribuinte individual, tem que pagar dessa forma. Não posso. Eu não posso usar esse critério para definir que alguém é contribuinte. Mas é assim que está o regulamento. Então não esqueçam. Eu falei para vocês entenderem o que é o parágrafo 2º do artigo 12 da Lei 8.212 e o parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 8.213, para vocês entenderem
o que vem a ser isso? Atividade sujeita ao regime geral. Porém, o regulamento, ele escancara. Olha, exerceu atividade remunerada é assegurado. Mas fiquem sabendo, isso pode causar um problema para a Receita Federal na hora de querer impor uma contribuição para alguém que exerce uma atividade que não está descrita na lei. Porque se ela não está descrita na lei, eu não posso dizer que aquela pessoa é contribuinte. E eu não posso simplesmente dizer que porque alguém exerce uma atividade vai ter que pagar. Vai pagar como? Vai pagar como segurado contribuinte individual? Vai pagar como autônomo, como empregado? Como é que vai pagar? Eu tenho que deixar bem claro que tipo de contribuinte é esse. Bom, vamos adiante. Então aqui a linha do tempo. Quem é segurado obrigatório do regime geral? Na linha do tempo ocorre aqui um fato jurídico. Que fato jurídico é esse? É alguém exercer uma daquelas atividades descritas na lei. Então, lá na lei estão descritas várias atividades. Se alguém exercer uma daquelas lá, filiação obrigatória. Ocorre o fato jurídico, que é o exercício da atividade remunerada sujeita ao regime geral, e ali ocorre a filiação obrigatória desse trabalhador. Tá, e aí? Ali nasce o segurado. Porque o segurado é aquele que exerce atividade remunerada, não é como diz o regulamento, ou, segundo a lei, aquele que exerce atividade remunerada descrita na lei, sujeito ao regime geral. Muito bem. Ali nasceu o segurado. Até então não tinha segurado. Estava lá ele de braços cruzados, caminhando, não era segurado. Mas no momento que ele começa a exercer atividade remunerada, é um segurado do regime geral. A partir dali, começam a ocorrer eventos geradores de direitos subjetivos, não sei se ele vai pedir ou não esse benefício, e também eventos geradores de obrigações, que aí são as contribuições. Vamos ver o seguinte, eu posso analisar uma situação pelo lado da lei de custeio ou pelo lado da lei de benefício. Se eu analisar essa situação pelo lado da legislação de custeio, os fatos geradores aqui são fatos geradores de contribuição. Ele está recebendo remuneração e a lei diz que o segurado que recebe remuneração tem que contribuir. A empresa que paga para um segurado uma determinada remuneração tem que contribuir. Então, os fatos geradores que estão ocorrendo aqui são fatos geradores de contribuição. E aí existe, o segurado, ele é o sujeito passivo da obrigação. A empresa ou empregador doméstico também são sujeitos passivos da obrigação. E a União é o sujeito ativo. Ela que vai cobrar isso aí através da Receita Federal do Brasil. Pois bem, as relações jurídicas que ocorrem aqui nessa situação são relações jurídicas de custeio. Mas eu posso analisar por outro ângulo, pelo lado da legislação de benefício. Aí, pelo lado da legislação de benefício, os fatos geradores que vão ocorrer ao longo do período aqui são fatos geradores de benefícios. O segurado ficou incapacitado para o trabalho, atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, aí ele quer auxílio-doença. O segurado morreu, os dependentes querem pensão. E sei lá mais o quê. Ela ganhou nenê, quer salário maternidade. Bom, aí nesse caso, o segurado é sujeito ativo. Os seus dependentes são sujeito ativo na relação. E o INSS é o sujeito passivo. Certo? Agora observem, eu coloquei a inscrição lá adiante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a inscrição, para efeito de tributo, ela é irrelevante, pessoal. A inscrição é algo obrigatório. Assim como a filiação é obrigatória, a inscrição também é obrigatória. Só que a filiação é automática, ela decorre do exercício da atividade. A inscrição ela é obrigatória, mas ela não é automática, ela tem que ser realizada. Às vezes ela é realizada pelo próprio contribuinte, pelo próprio segurado, outras vezes ela é realizada pela empresa ou pelo empregador. Muito bem. Independente de ter sido feita a inscrição, se aqui, nesse período aqui,
houve exercício da atividade remunerada e o segurado esteve recebendo remuneração, houve fatos geradores da contribuição. A contribuição é devida naquele período, independente da inscrição, certo? Porque já existia um segurado e por existir segurado, há fato gerador quando ele recebe remuneração. Tranquilo? Ainda em relação a segurados obrigatórios, a Constituição trata lá, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de menor aprendiz. Então, o segurado obrigatório, a idade mínima para ele é 16 anos, exceto se for menor aprendiz a partir dos 14. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Vimos então o segurado obrigatório. Na próxima aula, vamos entrar em segurado facultativo, vamos ver quem são os segurados obrigatórios e vamos dar seguimento à nossa aula. Até a próxima aula, pessoal.